O Otávio falou, o mais importante foram os 3 pontos. O Cuca disse, nesse momento, o mais importante são os resultados. Foi isso que ele disse também na entrevista. E o torcedor que está participando aqui no YouTube, a gente está fazendo aquela análise do que a turma está falando, o termômetro das redes sociais, Edu, e tem muita gente na bronca. O Carlos Alberto Faria, por exemplo, está dizendo, o Cuca não consegue fazer o time jogar. Tomou sufoco para o último time do campeonato, não há justificativa. O Eudes Silva também está na bronca, o José Aparecido está dizendo que o Atlético já era para estar mais tranquilo, mas está com preguiça. Como é que você analisa, Edu, esses dois lados, esses 2 pontos, a necessidade da volta dos resultados? Hoje o Atlético voltou a vencer no campeonato e, por outro lado, o time que não jogou bem. Fala, Panzi. Ô, Cirilo, é simples fazer a leitura, né, do que acontece com o Atlético. A gente ia fazendo a leitura do jogo à medida que o tempo ia passando, que o Mário Henrique Caixa ia me chamando, e vem o Cuca para a coletiva e praticamente repete o que a gente falou, né? O Atlético começou intenso, foi desacelerando, e eu falei isso no primeiro tempo, ó, o Galo fez 1-0, desacelerou, aí eu chamei atenção, é normal, ninguém joga naquela intensidade, 45 minutos seguidos, 90 minutos, você dá uma desacelerada, o adversário fica um pouquinho com a bola, depois você acelera novamente e tenta matar o jogo. O problema é que o Atlético, ele acelerou de novo e não conseguiu matar o jogo. E aí vem o problema do Galo na temporada. O Atlético às vezes sai na frente no placar, tem dificuldade para fazer o segundo gol, o gol não vem, o adversário chega uma, chega duas, hoje não fez o gol, mas em várias oportunidades o adversário empatou, o adversário virou, o Atlético tomou algumas viradas no final de alguns jogos. O que acontece? O time que chega nessa fase já, a gente está para a reta final do mês, está na reta final da temporada, faltando ali poucos jogos. A coisa vai se repetindo, o Atlético faz 1-0, o Juventude chegou ali, o Everson fez uma defesa. Na outra, o Gemerson tirou com a pontinha da chuteira. O time fica com medo. Ah, Panzi, mas com medo do Juventude, de qualquer adversário. Os caras olham um pra cara do outro e falam, pô, a gente tá com a vantagem de 1-0 aqui. Os caras chegaram aqui uma vez. Pô, nós vamos arriscar para fazer o segundo ou vamos ficar aqui pianinho para não tomar o gol de empate? Isso tem se repetido nos jogos do Atlético. E hoje foi mais uma vez. O Atlético, a verdade é que o Atlético tem medo de tomar gol de empate. Tem medo de tomar o gol da vitória do adversário. Às vezes ele prefere garantir um empatezinho. Às vezes ele prefere garantir a vitória por 1-0. Ele garantiu o empatezinho lá no Castelão. Ele garantiu a vitória por 1-0 aqui contra o Juventude, com medo de que o pior acontecesse. Mas quando você tem medo que o pior aconteça e você tenta garantir um empate ou uma vitória, você está flertando o tempo inteiro com o pior, com o perigo. E eu chamei atenção para isso hoje o jogo inteiro. Ó, Galo não mata o jogo, está flertando com o perigo. Teve a oportunidade do pênalti, não fez. Logo em seguida o Keno, depois de um cruzamento, se eu não estiver enganado, acho que do Guga, ele perde um gol na pequena área de cabeça. Aí o torcedor vira e fala, o Cuca não consegue fazer esse time jogar. Consegue. O time fez 1-0, perdeu 2, 3 gols claros no primeiro tempo, perdeu um pênalti no segundo tempo, perdeu um gol feito com o Keno no segundo tempo. Isso é o trabalho do técnico. O técnico trabalha durante a semana para o time criar e sofrer pouco. O Atlético criou e sofreu pouco, apesar de ter sofrido em alguns momentos no jogo, mais pouco. Mas criou. Aí, cara, é incompetência. É o que eu venho batendo na tecla, ó. O Atlético, o acabamento de jogada do Atlético em 2022 é pavoroso. Incrível, né, Edu? É horroroso. E são jogadores de qualidade, Cirilo. Não, e caras que caras que não faziam, não tinham esse tipo de tomada de decisão errada no ano passado, né? Exato, é praticamente o mesmo elenco, cara. É o Nacho, é o Hulk, é o Zaratio, é o Sacha, enfim, o Keno. E as decisões erradas. No segundo tempo, cara, teve uma nítida do Nacho num contra-ataque, que é Nacho, Pavon pela direita e Sacha pela esquerda. O Sacha tinha um marcador nele e o Pavon corria livre pela direita. O Nacho, que é um jogador muito inteligente, ele tocou em quem estava marcado e o Pavon passava livre
para receber essa bola. É a tomada de decisão errada do atleta, do jogador. Então isso tem que ser colocado na balança, sim. E não acontece de hoje. Não foi no jogo contra o Juventude. Em todos os jogos do Atlético. Eu fui pro meu Twitter, o @edupanzi, no jogo contra o Fortaleza, que eu não estava comentando, e falei, olha, o acabamento das jogadas do Atlético é um filme de terror. O Atlético não acerta o cruzamento. Quando acerta o cruzamento na hora de finalizar, é um pavor. Lá no Castelão teve uma finalização com qualidade que o goleiro pegou. Hoje foram várias finalizações, errou a maioria delas, inclusive um pênalti, mais um pênalti errado pelo Atlético. Então isso precisa ser salientado, isso precisa estar na balança. Por mais frágil que seja o adversário, se você tem uma chance, 2 chances, 3 chances, 10 chances, faz 1 e erra 9, o seu adversário vai ter 2, 3. E aí o seu goleiro é obrigado a trabalhar, e o Everson teve que trabalhar 2 vezes, fazendo 2 grandes defesas, e por muito pouco, o pior não aconteceu hoje aqui no Mineirão, como aconteceu em várias outras oportunidades nessa temporada. O Atlético, como mandante, é uma tragédia em 2022. O Atlético só passa sufoco para conseguir uma vaga na Libertadores esse ano por conta da campanha dele em Belo Horizonte. Porque o Atlético, como visitante, ok, é uma campanha ok, talvez de G4, enfim. Mas como mandante, é abaixo da crítica para esse elenco que o Atlético tem, para esse time, para esses atletas que o Atlético tem. E aí, Cirilo, o torcedor vai desanimando. Thiago trouxe, hoje menos de 20 mil. O público foi caindo, 50 e tantos, 40 e poucos, 30 e poucos, 25, hoje 18. A resposta é clara. É claro, e hoje acabou o jogo, um misto de alívio, todo mundo saiu feliz. Feliz pelo resultado, mas pé da vida com a atuação do Atlético. Mais uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo, um time que ficou com medo de tomar gol, com medo de sofrer o empate e por isso não agrediu o Juventude, principalmente depois da perda do pênalti. E aí, o torcedor no final teve o alívio, comemorou a vitória 1-0, que é importantíssima, mas eu tenho certeza que a maioria saiu do Mineirão lamentando mais uma atuação ruim. O Cuca falou, fizemos um primeiro tempo muito bom e um segundo muito ruim. O primeiro tempo não foi muito bom, não. Foi bom. E o segundo tempo foi um segundo tempo de um time que tem medo e que esbarra na própria ansiedade e na própria incompetência. A ansiedade e a incompetência, sobretudo do setor ofensivo, se transformam em medo de tomar gol, e não importa o adversário. O medo é de tomar gol do Palmeiras, do Flamengo, do Inter, do Avaí, do Juventude, do Fortaleza, é de todo mundo, porque o Atlético fica apavorado de, com 1-0 contra o Juventude, tomar o gol de empate. Aí é uma tragédia. Que bom que tinha o Everson lá atrás, fez 2 grandes defesas, e o Juventude, pela ruindade, o time do Juventude é ruim pra caramba. Nossa, mas faz uma força também. É muito ruim o time do Juventude. E eu falei durante a transmissão, ó, tem jogo que o porco magro suja a água. Tem time que é ruim, que tá mal no campeonato, vem aqui e acaba fazendo um bom jogo. Não foi o caso do Juventude hoje. O Juventude não fez um bom jogo. O Atlético é que fez um segundo tempo com pavor de tomar o gol de empate do Juventude. É impressionante, cara. Impressionante, é realmente muito pouco, né? Muito pouco para esse Atlético. Uma vitória por o time do campeonato, esperando, correndo riscos, com um goleiro melhor em campo, né? Importante destacar isso também, o Everson melhor em campo de novo, é muito pouco, verdade seja dita.